Olá! Antes de começarmos esta emocionante jornada através das parábolas de Jesus, se você está gostando do conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e comentário abaixo. Compartilhe este vídeo para que mais pessoas possam se inspirar com estas mensagens poderosas. Numa época em que as colinas verdes da Galileia estavam banhadas pela luz do sol, Jesus se dirigiu à margem do lago, cercado por uma multidão ansiosa por ouvir suas palavras. Ele começou a ensinar por meio de parábolas, histórias que continham significados profundos sobre o reino dos céus. Escutem, disse Jesus. Um semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho e os pássaros vieram e as comeram. A multidão o ouvia com admiração, esperando ansiosamente por mais detalhes. Jesus continuou. Outras sementes caíram em solo rochoso, onde havia pouca terra. Elas brotaram rapidamente, mas como não havia profundidade, murcharam sob o sol escaldante. As pessoas olhavam uma para as outras, tentando compreender o significado por trás das palavras de Jesus. Ele prosseguiu. Algumas sementes caíram entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Então, Jesus olhou nos olhos de cada ouvinte e disse: Mas as sementes que caíram em boa terra cresceram e produziram frutos, algumas 100 vezes, outras 60 e outras 30. Após a narrativa, os discípulos se aproximaram de Jesus, curiosos para entender o significado das parábolas. Ele os reuniu e começou a explicar. O semeador representa alguém que leva a mensagem do reino. As sementes são como a palavra de Deus. Ele olhou para a multidão, seus olhos carregados de compaixão e sabedoria, e continuou. O solo à beira do caminho representa aqueles que ouvem a palavra, mas não a entendem. O maligno vem e arrebata o que foi semeado em seus corações. O solo rochoso são aqueles que ouvem a palavra e a recebem com alegria, mas como não têm raízes, não conseguem perseverar nos momentos de dificuldade ou perseguição por causa da palavra. Os espinhos representam as preocupações desta vida e o engano das riquezas. Elas sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Jesus sorriu para os discípulos e, com um olhar sereno, disse: No entanto, aqueles que recebem a palavra em solo fértil são aqueles que a ouvem, a compreendem e a praticam. Eles produzem frutos em abundância para o reino dos céus. A multidão absorvia cada palavra com gratidão e ponderação, refletindo sobre a importância de cultivar corações receptivos para a mensagem de Deus. Jesus concluiu: Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Enquanto o sol se punha, os presentes se dispersaram, mas a essência das palavras de Jesus ecoava em seus corações. Cada pessoa carregava consigo a semente da compreensão, plantada por meio da história do semeador, pronta para cultivar e dar frutos na jornada de suas vidas. E assim, a parábola do semeador continuou a ser contada, ensinando geração após geração sobre a importância de receber a palavra de Deus em corações receptivos e férteis, prontos para produzir frutos que honram o reino dos céus. Após o término da explicação da parábola do semeador, Jesus observou a multidão dispersando-se gradualmente, levando consigo as lições profundas que acabara de compartilhar. Ele permaneceu ali, junto aos discípulos, permitindo que as palavras ecoassem entre eles. Pedro, com um olhar reflexivo, quebrou o silêncio. Mestre, por que o solo é tão variado? Por que a semente não cresce da mesma maneira em todos os corações? Jesus, com serenidade, respondeu: Assim como a terra pode ser diferente em seus terrenos, os corações das pessoas também são diversos em sua receptividade à palavra de Deus. Alguns corações são endurecidos pelas preocupações mundanas. Outros são superficiais, incapazes de se aprofundar na verdade, enquanto alguns são sufocados pelas ambições materiais. André, com olhos brilhantes, acrescentou: Então, mestre, como podemos cultivar nossos corações para serem como a boa terra?
Jesus sorriu para seus discípulos e disse: Cultivar um coração receptivo para a palavra de Deus é um processo. Assim como o solo fértil é preparado pelo agricultor, também devemos preparar nossos corações para receber e nutrir a palavra. É preciso cuidado e atenção, remover as pedras do orgulho, as ervas daninhas da preocupação e preparar o solo do coração com a humildade, o amor e a disposição para ouvir e praticar a palavra de Deus. Tiago, ponderando, perguntou: E se nós falharmos, mestre? E se por um tempo permitirmos que as preocupações mundanas ou as distrações nos afastem da palavra? Jesus, com compaixão, respondeu: O amor de Deus é generoso e paciente. Ele nos oferece inúmeras oportunidades para crescer e nos redimir. Se nos arrependermos e voltarmos nossos corações para Ele, Ele receberá nosso retorno de braços abertos. Não se trata de uma jornada sem falhas, mas sim de uma busca contínua pela verdade e pela transformação interior. Aqueles que persistem, aqueles que buscam constantemente ouvir, compreender e praticar a palavra, serão recompensados com frutos abundantes. Os discípulos absorviam cada palavra de Jesus, conscientes da profundidade do ensinamento. Eles aprenderam que o reino de Deus cresce nos corações que são preparados para receber e nutrir a palavra com fé, perseverança e amor. E assim, cada um dos discípulos partiu naquela noite com um entendimento mais profundo da parábola do semeador. Eles se comprometeram a trabalhar em seus próprios corações, removendo os obstáculos que impediam o crescimento espiritual, cultivando a boa terra para a semeadura da palavra de Deus. E essa conclusão não apenas enriqueceu a história, mas também deixou um legado duradouro sobre a importância de cultivar corações receptivos e dispostos, prontos para acolher e propagar os ensinamentos divinos, enquanto a jornada da vida seguia seu curso.